diferença lá no... Bom, pessoal, então já deu o horário, então vamos começar a nossa transmissão aí do nosso primeiro seminário, né, que a gente resolveu batizar de LCBio Talks, né, então a ideia é a gente fazer a divulgação, né, das atividades de pesquisa do nosso laboratório, certo? Então, hoje a gente está aqui, tem alguns alunos presentes aí na transmissão, né, começar pelo Samuel, que é quem vai hoje responsável aí pela apresentação de hoje, né, tem a ver com o trabalho dele, a dissertação de mestrado, né, que ele ainda está desenvolvendo com a gente aqui na FACOM, mas é um resultado preliminar aí de uma primeira parte que ele fez do trabalho e que apresentou recentemente no evento CICI, que seria na Escócia, né, mas por causa da pandemia, acabou se transformando em conferência remota, certo? Então, a gente teve que preparar o vídeo, então eu pedi que ele apresentasse aqui o vídeo para a gente. Então, a ideia, em primeiro lugar, o grupo poder, né, conhecer cada um o trabalho, né, do seu colega, e a gente contribuir na discussão, né, na melhoria dos trabalhos de pesquisa, mas também, ao mesmo tempo, a gente resolveu, então, divulgar, né, através do YouTube, para que também a gente possa usar esse espaço como momento de divulgação das nossas atividades, né, e quem sabe aí a gente descobrir novos pesquisadores que também se interessem aí pelo tema, né, ou através de colaboração, ou mesmo futuros alunos aí para o nosso laboratório, certo? Então, hoje está presente aqui, vou até olhar a listinha aqui para não errar, né, o Bruno, não está aparecendo aí a imagem, mas o Bruno está presente, o Claudinei, o Everton, Maria Eugênia, o Samuel, né, que vai apresentar hoje, e o Tiago Fialho, né, e eu também, que sou a coordenadora do LCBio, né, do laboratório, junto comigo são mais dois professores, né, o professor Murilo e o professor Gustavo, né, e hoje o trabalho que vai ser apresentado, então, é do Samuel, que é um aluno que eu estou apresentando junto com o Gustavo, tá? Deixa eu só aceitar mais um aluno que chegou aqui, que é o Leonardo, esse também é aluno para apresentar aí para vocês, se vocês não conhecem, mas então nós vamos começar aí com o vídeo, né, o vídeo tem exatamente 15 minutos, e depois nós vamos dar então, para uma discussão entre as pessoas que estão aqui presentes, né, no laboratório, e também, se tiver alguém do público aí assistindo pelo YouTube, vocês são bem-vindos, podem fazer perguntas pelo chat, né, a Maria Eugênia vai ficar de olho para a gente lá, para ver se aparece alguma pergunta, e ao final da apresentação, então, o Samuel vai nos ajudar aí para responder as perguntas, ok? Então, vamos começar. Hello everyone, my name is Samuel. I will present work a new distant diffusion algorithm for a plane model based on cellular automata carried out by the Federal University of Berlândia. Here are the topics that will be presented. Well, in an artificial intelligence subfield, we have autonomous robotics, which are robots capable of perceiving their environment, make decisions based on what they perceive and or have been programmed to recognize, and then trigger a movement or manipulation in that environment. Now, within the autonomous robotics, we have the path plane line, one of the most important and studied, which is also the line of research of our work. It aims to build a collision-free path from the robot's starting position to its goal. There are some traditional methods that are very effective. Therefore, currently, binary computing techniques are being studied, for example, the use of cellular automata. Well, but in that case, what would be the advantage? Mainly because they have a decentralized structure and a low computational cost. Our work is an improvement based on the work of Berry and Oliveira, but I like them where the focus was on improving the planned route. Ours is to minimize the occurrence of errors related to odometry. For this, our main objectives are to reduce distance covered and the number of rotations of the planned route, and our main modifications and contributions were to differentiate diagonal and cardinal movements, to apply a new rule that corrects concave regions of obstacles,
and to differentiate walls and internal obstacles. So, what are cellular automata? They are dynamic computational systems composed of a cellular space of n identical cells arranged in a two-dimensional arrangement. They are also totally discrete in terms of state, space, and time. And they have transitions rules which provide the state of cell in the next step of time, based on the configuration of its current neighborhood. A well-known example uses very simple rules and changes the state of each central cell based on its neighborhood. For example, in highlight, we can see the case of central cells that is alive, but has less than 2 living neighbors. Then she had died. In this case, we have a dead cell, but we have 3 living neighbors. Then she will become alive. But only when all cells are verified, their states will be changed, as shown in the image, and so the first step of time ends. So, if we continue with the process for several steps of time, we will have this behavior, as shown in the animation. Now, about the Preproduced Model, use cellular automata in a two-dimensional grid. The type of neighborhood used is Morse, where the central cells, highlighted in green, will have its state changed according to configuration of its edge neighbors in blue. These cells can have 3 initial objective, obstacle, virtual obstacle, wall, and virtual wall. From these ons, it's always necessary to add the last 3 ons, but the others already existed. For the movement of the robot, odometer techniques were used, and here the automata has prior knowledge of the environment. The model works as follows. First, an external device sends a preprocessed image of the environment to the robot, which is the cell grid that presents that environment. When this is done, the robot starts planning the path based on the received grid, and finally, the robot starts the last step, which is the movement to its goal. Path planning is where the contributions of this work are located. It was divided into 4 stages. The first one has the objective of enlarging the walls and internal obstacles to avoid collision during the robot's navigations. 2 rules of cellular automata are responsible for this task: the rule of widening obstacles and widening walls. Here is an example of an initial cell grid. It consists of walls, cells in brown, and obstacles in black. The extent to which these obstacles and walls will be enlarged is identified by an amount n of step. In our work, use n equal 1, that is, the obstacles and walls will be enlarged in a cell around v. These cells will have their states changed from free to virtual obstacles or virtual walls, but for the systems they will also be real, and thus the route will be built passing a safe distance from these objects. The second stage of path planning causes an additional increase in internal obstacles that have hollows, so the system prevents the robot from entering a trap, that is, some region that causes the robot to make unnecessary movements or cause a risk of collision. The rule of cellular automata that performs this task is the rule of widening concave regions. To better explain this rule, we have on the left side the representation of the 8 possible trigger settings for this rule. Green and blue are the cells that need to be free, and in this case, green is a V central cell, beyond that will have its state changed. Just in yellow, they are those that need to be obstacles or virtual obstacles. So, here we have another example of a very simple cell grid, which contains only obstacles, and the enlargement step has already been applied. The cellular automata will check each of the 3 cells in the grid, and if the vicinity of that cells corresponds to one of these patterns, the central cells that was previously free becomes a virtual obstacle. In 3 first steps of time, it is possible to find 2 free cells that correspond to one of these patterns. Highlighted in red, we can see the first cell and with which pattern it corresponded.
and now the second cell found, and also with each pattern it corresponds. Since there are no more matching cells, these found cells will have their status changed to a virtual obstacles, highlighted in the last color, and so the first step of time ends. This process doesn't stop, as long as there is a cell that matches one of these patterns. In this case, it stopped at the third step of time, and with that the stage of correcting the concavities ends. The first stage of path planning is the most important one, also known as distance diffusion. To the target, it spreads the distance from the goal, giving a value to each free cell, which corresponds to how far it is from this goal. There are two rules for doing this task, the first of which is the side propagation rule, which already existed in the previous model, but in order for the robot to avoid diagonal movements, which have a higher cost, a second rule was created, called diagonal propagation rule. For each free cell that has not been called, its value will be changed as follows. She will receive V, which is the value of the smallest neighbor around her, plus KL if it is on the sides, or KG if it is on the diagonals, as highlighted in the image on the left. KL and KD values can be parameterized. In our works, we use 1 for KL and 1.5 for KD. Now, using the same grid of a previous example, but adding two new states, the initial highlighted in yellow and the goal in blue. The calculation can be started, give 0 value for the goal, which is the starting point of the calculation. In the first step of time, the automata manages to find two neighbors who use the lateral spreading. The first one is highlighted in red. Your neighbor with the lowest value is 0, so your V will be 0. Now, like your last neighbor, you are in a lateral position. You will receive +1. And so, the next value in that central cell will be 1. Here we have the second cell that we will use the lateral scattering formula, which in this case will have the same result. The last possible calculation cell also has the same neighbors with the lowest value, which is 0. So, the value of V will also be 0. But, unlike the others, she is now in a diagonal position and will receive +1.5. So, the next value for this central cell will be 1.5, and since there are no more possible cells for calculation, the first time step ends and the values are recorded as shown in the image. And this process continues until the calculation reaches the initial cell. In this grid, it took just 9 steps to complete the calculation. The fourth and final step is the construction of the root. Here a cellular automata is not used, but a sequence of steps which starts in the initial cell and always starts by selecting its neighbor with the lowest value, which is calculated by the previous step. In green, the cells being selected are highlighted. And the process on ends when this goal is found. When this is done, the path plane ends and the robot can start its route. For the experiments, we created 2 different environments, and to validate the new techniques, the previous models was tested in these environments. The values that stood out were the cost of the route, which is a calculation based on its lateral and diagonal movements, and the number of the turns performed by the robot, the distance traveled, which is the number of cells to reach the objective. Did not change between the models since the stage of the calculation is accurate. Also, to validate the use of concavity correction, the new model was testing use on the step of differentiating diagonals, and so it was possible to see a significant reduction in values. But by using the complete model, which is beyond adding the correcting part of the concavities, it was possible to further reduce the amount of turns performed by the robot.
and therefore making the model more efficient. Use the same environments, but now with 50 initial and objectives positions randomly generated for each on. We can see that the cost of the route in the original model, highlighted in blue, was slightly higher in almost all cases. But comparing the techniques of the new model using only the differentiation of the diagonals in red with the complete model, which also corrects the hollows in black, there was no difference. But we will look at the number of turns. We can see a significant reduction compared to the previous model. And using the complete model, it was possible to reduce these values even more, not in all cases, but in a large number of them. These two images make the comparison between the behavior of each route, and in them we can see in black the route created by the current complete model, which had a smoother and safer behavior since it avoided unnecessary turns, and even passed a safe distance from the obstacles. A third environment was created to perform the simulation tests. This new environment was based on the first ons and needed to be a little smaller, because the simulations made with the first environments would take too long, and there were some memory problems. Now, in this video, we can see and compare the route planned with the new model being applied in a simulation environment using Webots and the Epoch robot, but we can see it will not be exactly the same since the environment, even in simulation, can accumulate severe odometry errors. Anyway, the robot performed well. It was almost a minute faster than the current model as a result of its smoother route, and there was no collisions. To conclude, we propose a new model of path planning. Through the experiment, we can see that the new model is able to return short distance and with more refined trajectories. And the simulations in the Webots showed that the Preproduced Model is capable of calculating routes that can be followed successfully using an Epoch robot. For future work, we plan conduction experiments using real robots. We also intend to do a comparative analysis with other approaches to path planning, and to investigate a hybrid path planning model that integrates the Cellular Automata model and the evolutionary robots approach. I thank you all for your attention. Here is the contact of each of the authors, and feel free to get in touch with each one of us. Thanks again. Eu não tô ouvindo nada, viu, Gina? Não tô te escutando. Desculpa, esqueci de ligar aqui o microfone. Não voltei. Bom, esse foi o vídeo, né, da apresentação do Samuel, que ele fez recentemente, né, no evento CC. Esse evento é um evento, está entre os dois mais importantes, né, de computação evolutiva. Alguns acham que é o Gecko, outros acham que é o CC, né, mas sem dúvida são dois excelentes eventos, são eventos quadros A1, né. Então, é um resultado muito bom para uma dissertação de mestrado, né, principalmente que ele ainda estava lá no início, né, esse resultado aí é um resultado aí da parte inicial. Então, assim, quero agradecer ao Samuel, né, pela disponibilidade aí, né, deixar a gente passar o vídeo dele, né, disponibilizar o vídeo e estar aqui hoje para conversar com a gente também. E agradecer ao pessoal que foi no YouTube, né, que atendeu ao chamado aí, eu vi o Anderson aí manifestou, né, o Anderson, meu colega da FACOM, muito obrigada, Anderson. E, enfim, então queria começar verificando se tem alguma pergunta. Eu acho que não tem nenhuma pergunta no chat, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, tá, gente, a gente está de olho aqui, mas então vou começar aí pelos colegas, perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta para o Samuel, certo? Está ansioso para responder, estou vendo pelo semblante dele. Oi, Samuel, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito bom. Obrigado. Eu fiquei com uma curiosidade aqui,
com relação aos cavelhos que você usou. Eles pareceram bonitos. Aí eu queria saber se foram por testes que você encontrou esses valores, ou se existe a possibilidade de haver valores melhores, você poder encontrar usando AG ou coisa do tipo. Eu acho que cortou aqui só na hora do que você falou do interessante. O que foi? Ah, os cavelhos. Os Na sua valores de apresentação, K. Fala assim que. na sua apresentação você cita o KL e o KD, se eu não me engano. Isso Um era foi 1.0 e um deles era o 1.5. Aí eu ia te isso. perguntar se eles foram gerados por um AG, testando quais que eram os melhores, ou se você testou na mão, como que foram encontrados. No momento, ainda não foi usado a AG, não. O motivo do 1.5 para movimento diagonal é para ele aproximar mais a raiz de 2, sabe? Que seria o movimento que o robô faz na célula, que como ela tem 1 centímetro, seria 1 para o movimento vertical, horizontal, e 1,5 para aproximar a raiz de 2, que seria o movimento diagonal. Certo. Entendi. Deixa eu... Obrigado. É como se fosse uma penalização para o movimento diagonal, né? Porque ele é maior. Isso. E assim o robô tende a evitar movimento diagonal. Tem um É custo bem mais intuitivo, elevado. então. Não sabia. Bom, gente, nós temos já 2 perguntas no chat, certo? Então, primeira pergunta é do Jordano. Obrigada, Jordano, por estar nos prestigiando aí, né? Então, para quem não conhece, né, o Jordano foi meu aluno também, e o modelo que o Samuel está trabalhando foi a partir do Jordano, né? Então, não sei se o Samuel está vendo, né? Ele colocou aqui, parabéns pelo trabalho, Samuel. Qual é o objetivo final do seu trabalho? Obrigado, Jordano. Então, o objetivo final mesmo seria trabalhar com vários robôs em equipes. Aí essa parte, como que eu explico? Fugiu a palavra aqui agora. Nessa etapa, eu queria dizer? Essa etapa, assim, a gente tentou reduzir a quantidade de... trabalhando com um robô apenas, a gente tenta deixar ele, assim, da melhor forma possível, evitando o máximo, a maior quantidade de erro, de odometria, tentando refinar o modelo com apenas um robô. E como o trabalho final, que seria o meu de dissertação, é tentar trazer enxame de robôs, sabe? Vários robôs trabalhando ao mesmo tempo. A gente só ainda não definiu muito bem como que eles vão trabalhar, assim, o tipo de tarefa que eles vão fazer. Se vai ser planejamento de caminho também, só isso que falta definir, né? Tá certo. Bom, também temos aqui, né, uma outra pergunta do Raul César. Obrigada, Raul César, por ter prestigiado também a gente. Raul César também foi aluno nosso, né? Talvez o Everton e o Claudinei talvez conheçam, mas ele foi aluno do professor Carlos, né? Orientado do professor Carlos, fez o doutorado com a gente, né? Concluiu recentemente. E ele também trabalha aqui na UF, né? Trabalha lá com o Faina, né? Nosso colega Faina, eles trabalham lá no CTI. Então, Raul César está perguntando aqui, para ambientes reais e dinâmicos, vocês pensam em uma versão do algoritmo para tempo real? Imagina, eu não entendi muito bem a pergunta. Entendeu? Tenta ler, você está com o chat aberto aí? Tenta ler aí, que às vezes é melhor, porque eu acho que a sua conexão não está muito boa. Mas eu vou tentar responder, enquanto ele está lendo lá, vou responder aí, Raul César. Então, em relação a ambientes reais e dinâmicos, né, em primeiro lugar, a gente quer transformar o ambiente em dinâmico, né, porque hoje o ambiente ainda é estático, né, então o primeiro passo aí é para a gente transformar em dinâmico,
E, para isso, a própria, né, se a gente vai colocar um time de robôs ali, né, a partir do momento que a gente está pensando em colocar 3 robôs, a gente já passa a ter um ambiente dinâmico que o próprio robô, né, um robô passa a ser obstáculo para o outro, né, para depois, então, até mesmo os obstáculos, né, que não sejam robôs, a gente pensar que também podem estar se movimentando, certo? Então, em primeiro lugar, ele está sendo preparado realmente para trabalhar com ambientes dinâmicos, num primeiro momento com robôs, né, como ele já tinha dito lá pro... E depois, então, a gente pensar em ambientes ainda mais dinâmicos, certo? Agora, para a gente pensar realmente, né, numa versão mais em tempo real, a gente realmente precisa de fazer a questão da implementação, né, com robôs reais, que a gente sabe que é um gap aí, né, mais difícil da gente transpor, né, porque é mais complicado, principalmente para a gente que está num laboratório de ciência da computação, né, a gente tem trabalhado mais realmente com simulação. Mas a gente tem esses robôs, né, no laboratório, a gente tem os ebugs, e sem dúvida alguma, nossa intenção mais à frente, inclusive, convido o pessoal aí que está vendo pelo chat, né, a gente tem alguns vídeos aí, né, alguns poucos vídeos, quero até colocar mais, mas tem uns 2 vídeos aí que é com robô real, que foi feito no nosso laboratório, na mesa lá do laboratório, né, por um ex-aluno nosso, que é aluno da mecânica, e fez como trabalho dele de iniciação científica, foi justamente a implementação do modelo do Jordano. Então, do Jordano também não foi possível fazer o real, né, e um tempinho depois veio um aluno de graduação, então, e fez a implementação com o robô real, né, a gente também espera aí que o trabalho do Samuel aí no futuro a gente consiga também implementar, ok? O Jordani perguntou mais alguma coisa lá, né? Quer responder? Jordan, a ideia é cada um trabalhar individualmente, ter seu próprio processo. Agora, se cada um deles iria fazer... cada um deles vai fazer o planejamento de forma independente, só que a gente ainda, essa parte ainda não definiu muito bem, né, assim, se vai ser um planejamento mesmo, né? Sem dúvida que assim, né, nosso interesse é em robótica cooperativa, mas robótica distribuída, né, então, os modelos, sempre a gente pensa em modelos que os robôs tomem as decisões de forma independente, mas é óbvio que se eles estão trabalhando em grupo, de vez em quando tem que ter algum tipo de comunicação, né, mas o foco sempre é pensar em soluções distribuídas, ok? Bom, gente, então, eu tinha prometido aí que seriam 10 minutinhos, né, a gente já até passou um pouquinho o tempo da discussão, certo? Então, assim, agradecer mais uma vez, tá, a presença, o pessoal aí que prestigiou a gente, né, a gente fica animado aí, né, que é a primeira, né, chegamos a ter um pico aí de 13 pessoas assistindo, uma hora que eu vi, né, então já fico bem satisfeita aí, porque a gente divulgou, né, em cima, mas dizer para vocês, assim, que a gente quer que isso se torne aí um processo mais regular, né, do nosso grupo. Eu estava até conversando com eles antes de começar, provavelmente, assim, a gente vai fazer esse com a divulgação externa de 15 dias, né, a gente vai ter os encontros, continuar com nossos encontros semanais, mas talvez a gente deixe, assim, de 15 dias, até para que o pessoal tenha tempo de gerar um vídeo mais bem elaborado, né, realmente os alunos que já têm resultados mais refinados, né, para apresentar, mas gostaria, assim, de, então, convidá-los a continuar aí acompanhando as atividades do grupo, né, a gente vai estar sempre divulgando aí os próximos talks, né, os próximos tópicos, e também estamos aí receptivos a sugestões, tá? Depois, se vocês quiserem escrever para a gente, né? Pode mandar e-mail, né? Falar nisso, acabei de ver uma falha aqui, já tinha que pôr um e-mail ali para a questão das sugestões, né? Mas acho que já estou bem satisfeita aí como primeira experiência, né? E agradeço bastante, então, principalmente o pessoal aí que está acompanhando aí pelo YouTube, que respondeu ao chamado aí, né? Fiquei muito feliz aí de ver vocês. Tá certo? Então, com isso eu vou encerrar a transmissão, tá? Agradecendo mais uma vez aí ao Samuel pela disponibilidade, né? A gente sabe que o Samuel deu muito trabalho para fazer
vídeo aí, foi um vídeo, assim, eu achei realmente ficou muito bem feita essa explicação dele, né, eu elogiei bastante, e ele ficou muito tempo mesmo, foi uma dedicação bem grande, assim, para poder fazer um vídeo, assim, bem elaborado. Então, eu falei para ele, poxa, até um desperdício, né, apresentou uma vez só lá no evento, vamos divulgar internamente aí, porque ficou bem feito, então agradecer e dar os parabéns mais uma vez ao Samuel, né, por todo o trabalho de pesquisa e principalmente aí pela apresentação, certo? Então, me despeço aí de vocês, dá tchauzinho aí pro pessoal, né, que tá pelo YouTube, e eu vou encerrar, então, aqui a transmissão, tá? O pessoal que tá aí no MConf,